esteja tudo legal, todo mundo bem. E a gente vai dando sequência no nosso trabalho, hoje começando com uma nova unidade. Unidade 6, frações, gráficos, sequências e áreas. Vamos lá na página 46 para ver o que a nossa apostila está falando sobre isso. Unidade 6, frações, gráficos, sequências e áreas. Nesse capítulo você vai aprender mais sobre frações e vai conhecer a pirâmide alimentar brasileira. Também vai descobrir as sequências de múltiplos e calcular áreas usando o centímetro quadrado. Isso no decorrer da unidade, com o passar do tempo. Hoje nós conhecemos um pouquinho de fração. Vamos lá? Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupa. Então, tá lá o Eliseu e o vendedor. Aí ele diz assim, preciso de 3 pedaços de meio metro desta tábua, por favor. Do lado, a Edith faz pão para vender. Aí ela diz assim, para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Mais embaixo, Horácio trabalha em uma fábrica de suco de uva. Alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? E por último, a Heloísa é secretária em uma clínica médica. Se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Falamos em meio o quê? No caso do Eliseu, meio metro. No caso da Edith, meio quilo. No Horácio, meio litro. E da Heloísa, meia hora. Mas falamos em metade, não falamos? Meio não é metade? Meio metro, meio quilo, meio litro? Não é metade de um inteiro? É metade de um inteiro. Então vamos lá, diga aí. Você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas que o Eliseu precisa? Você sabe quanto tem 1 metro? Quantos centímetros tem 1 metro? Se ele precisa de meio metro, quantos centímetros tem que ter essa tábua? Se a Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos ela poderá fazer com 500 gramas? Se ela precisa de meio quilo para fazer 2 pães, se ela tiver 500 gramas, ela faz quantos pães? Não sei. Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Garrafas de meio litro. Meio litro tem quantos ml? Quantos ml vão ter as garrafas que Horácio está pedindo? Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? Meia hora. A gente trabalhou o relógio, 1 hora inteira. Meia hora. São quantos minutos? Quanto tempo a pessoa tem para chegar até na clínica? São valores diferentes. São números diferentes, mas que de qualquer forma estão representando a metade de um inteiro. Agora complete as frases. 50 centímetros é a metade do quê? É a metade de 1 metro. 500 gramas é a metade do quê? De 1 quilo. 500 ml é a metade de o quê? De 1 litro. 30 minutos é a metade do quê? De 1 hora. Então, a gente está falando em metades, não importa do quê. Se é do metro, se é do litro, se é do quilo ou se é da hora. A gente está falando em metade. Pode virar para a página 48, que agora a gente vai ver como representar isso em forma de fração, tá? Podemos representar a metade usando uma fração. 1 sobre 2. Lemos meio, meia ou metade. Escrevemos assim, no rosa. Eliseu quer tábuas de meio metro. No laranja, Horácio está pedindo garrafas de meio litro. Verdinho, Edith faz 2 pães pequenos com meio quilograma de farinha. E no mais azuladinho, Heloísa disse a paciente para chegar em meia hora. Qualquer metade é representado pela fração 1 meio. Por quê? Porque eu tenho uma fração 1 meio. A parte de cima é o numerador, a parte de baixo o denominador. O que a parte de baixo fala para mim? Em quantas partes a minha figura está dividida? Então, por exemplo, eu vou pegar esta figura aqui e vou dividir em 2 partes.
Então, o número de baixo vai indicar para mim em quantas partes a minha figura está dividida. O que o número de cima indica? Quantas eu tenho que pintar. Então, eu tinha 2 e pediram para eu pintar uma. Fiz isso, não fiz? Eu pintei metade da figura, não pintei? Então, por isso que 1/2 representa metade de alguma figura. Porque a parte de baixo representa em quantas partes eu divido. Por exemplo, uma pizza, divida em 2. Se eu comer uma parte, vai sobrar a outra metade, certo? Então, 1/2 é a metade de alguma coisa. Essa forma de representar quantidades é chamada de forma fracionária, ou simplesmente fração. Fração é o quê? Um número em cima do outro, tá? No início deste volume, representamos a Terra repartida em 4 partes iguais para mostrar que no nosso planeta tem muito mais água do que terra. Dissemos que 1/4 do planeta é de terra e que podemos escrever assim: 1/4 do planeta Terra. Por quê? Ó, 1/4. A gente tinha um gráfico redondo, dividido em 4. Quantas partes pintadas? 1. Isso é uma representação de forma fracionária. Do ladinho. A fração 1/2 quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais e estamos considerando apenas uma delas, tá? Dividimos em 2 e pintamos uma. Escrevemos 1 acima do traço e 2 abaixo do traço. A fração 1/4 é usada quando repartimos algo em 4 partes iguais e consideramos apenas uma delas. No caso, a fez aqui um exemplo para vocês, as partes não estão iguais, mas a figura tem que ser dividida bem bonitinho, bem igualzinho, para ser considerada fração, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam. Se vocês lembram, a gente sempre fala em fração, vocês já ouviram falar, já viram esses números um em cima do outro, né? Um traço no outro número embaixo, a gente já viu, isso aparece em vários lugares. Vamos ver se vocês conseguem interpretar com essa explicaçãozinha da apostila e com as dicas que a prof falou aqui para vocês, tá bom? Tem uma fita de 1 metro de comprimento que foi cortada em 4 partes iguais, certo? Vamos só relembrar uma coisinha aqui, ó, aqui do ladinho, aqui em cima. 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? Escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura em cada corte. Então, a tesourinha tá lá, certo? Lado esquerdo, escrevam as medidinhas lá. Na letra B, qual a cor da tesoura que está cortando a fita bem no meio? Que cor que é a tesourinha que está cortando a fita ao meio? C. Quantos centímetros tem em 1/4 da fita? A fita de vocês está dividida em 4. Vocês já colocaram a medida de cada pedacinho, não colocaram? Se eu pegar um dos 4 pedaços, porque a gente está falando em 1/4, se a gente pegar um dos 4 pedacinhos, que tamanho ele tem? Então, coloquem lá o tamanho daquele pedacinho de fita. D. Quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes? Quantas tesourinhas tem lá cortando a fita para ela ficar dividida em 4 partes iguais? Tá? Então, aqui, por enquanto, bem simples, é mais uma interpretação do texto do que propriamente matemática, fazer conta e aquela coisa arada toda, né? Na página seguinte, 49, continua também mais interpretando do que efetuando, na verdade. 2. Uma leiteria fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. 1 quilo, meio quilo e 1/4 de quilo. Observe as embalagens abaixo e copie a etiqueta correta em cada uma. 1 quilo é a embalagem maior. Então, escolham a embalagem maior e coloquem a etiqueta de 1 quilo nela. A gente acabou de ver que 1/2 é a metade de alguma coisa. Qual daquelas caixas representa a metade da primeira, que é de 1 quilo? Coloquem a etiqueta nela também. Por último, 1/4. Tá? Então, eu vou pegar a manteiga grande, que é de 1 quilo, e vou dividir
vamos prestar atenção. A limonada, ela dividiu em 2 jarras. Lembra que a parte de baixo da minha fração representa em quantas partes foi dividido? Se foi dividido em 2 jarras, a parte de baixo da minha fração é 2, tá? A parte de cima, 1. Hoje ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml. Quantos copos ela conseguiu encher? E daí? Como é que fica essa conta? Vai fazer na cabecinha? Vai fazer a divisão? Eu acho que a maioria vai fazer de cabeça, certo? Se metade de 1 litro é 500 ml, metade da metade não é 250 ml, então dá pra gente fazer de cabeça. Complete então as frases usando fração. Lembrando que o que eu dividi em 2, o número 2 vai embaixo e o 1 vai em cima. O que eu dividi em 4, o 4 vai embaixo, o 1 vai em cima, tá bom? A. Cada uma das jarras tem qual fração de litro de limonada? B. A capacidade de cada copo é igual a qual fração de 1 litro? Em quantas partes eu dividi 1 litro? Qual fração que representa essa divisão que a gente fez? Agora, no número 4, leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga. Marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Reescreva as falsas, tornando-as verdadeiras no espaço a seguir. Então, ali embaixo, no finalzinho da página, tem um espacinho que dá para reescrever a frase falsa, deixando ela verdadeira. O rótulo do suco de manga diz assim, é um rótulo de um suco que tem 500 ml de suco concentrado. Aí as instruções dizem assim, junte 1.500 ml de água ao conteúdo desta garrafa para fazer um delicioso suco de manga. O suco tem 500 ml na garrafa, está pedindo para colocar mais 1.500 de água, tá bom? Vamos às perguntas. A garrafa contém 1 litro de suco de manga? 500 ml é 1 litro? Segunda alternativa, 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? Lembra aqui, ó 1 litro, 1.000 ml. 1.500 ml é mais do que 1 litro? Terceira alternativa, 1.500 ml de água é igual a 1 litro e meio de água? Quarta alternativa, para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes a jarra de meio litro? Será? 1 litro tem 1.000, meio litro tem 500. Para eu conseguir pegar 1.500 ml, eu posso encher essa jarra de 500 ml 3 vezes que vai dar certo? E por último, seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de suco, 500 ml vem na garrafa, 1.500 eu vou colocar de água. Somando essas duas proporções, tanto de água quanto de suco, vai dar para fazer 3 litros de suco? Será? Então, para vocês interpretarem, retomarem, a gente vai relembrar algumas coisinhas, tá bom? Fração é um número em cima do outro, certo? Ele se chama numerador, o que vai em cima, e denominador, o númerozinho que vai embaixo. O que o número de baixo representa para mim? Em quantas partes a minha figura foi dividida? Se aqui embaixo tivesse um 8, a minha figura teria que estar dividida em 8 partes. Se tiver um 5, tem que dividir em 5 partes. O númerozinho, a parte que está em cima, representa o quê? Quantas partes eu vou pintar? Depois, mais tarde, vocês vão ver que vai entrar nos problemas quantas partes vendeu, quantas partes comeu, quantas partes sobraram, mas isso mais lá para frente, tá bom? Por enquanto, vamos considerar as partes que a gente pintou. Então, olha aqui a minha fração. 2, eu fiz uma figura e dividi em 2. Pintei uma. Aqui, ó, 4, eu fiz uma figura e dividi em 4. Quantas partes eu pintei? Uma. Então, aqui eu tenho 1 meio, aqui eu tenho 1 quarto. Se eu tivesse dividido em 3, seria 1 terço. Se eu tivesse dividido em 5, seria 1 quinto, né? Mas isso tudo vai aparecendo no decorrer da nossa apostila. Aí, tem algumas situações, hoje, envolvendo metro, litro, quilo também, mas depois não está cobrando ali de vocês a parte de quilo,
e nem a parte de horas, tá? Que foi aquelas primeiras situações que a gente viu. Então, as atividades que vocês têm que fazer estão mais relacionadas a litro. Então, 1 litro, 1000 ml. Lembra que algumas crianças não estão ainda fazendo a divisão com 2 algarismos, e daí a gente sempre está fazendo contas por raciocínio, né? Algumas coisas assim. Então, ó, 1 litro, 1000 ml. Meio litro, 500 ml. Tá? 1 litro e meio, 1500 ml. Se você for pensando na sua cabecinha, trabalhando isso, vai ficar bem fácil e você vai conseguir responder todas as questões dessa apostila. Começou uma unidade nova e vocês já estão sabendo o assunto, porque a gente já vinha falando sobre isso, já é uma simbologia conhecida de vocês, a fração, que é um número em cima, um número embaixo, né? Já trabalhou metro, já trabalhou litro, agora a gente junta tudo e vai começar a descobrir frações, tá bom? Eu quero que vocês trabalhem do jeitinho que vocês conseguirem. Se tiver dúvida, na hora que a professora for corrigir, se essa dúvida não sair, você vai mandar ela para mim. Mas eu acredito que ela vai sair, ou melhor, eu acho que nem vai ter essa dúvida, você vai conseguir fazer sozinho essa tarefa. É pouca coisa, é bem simplesinho. Então, a apostila até a página 49, aí a gente pega o nosso caderninho de atividades. Depois que a gente terminou de trabalhar com reloginho e tudo mais, a gente vai fazer uma atividade bem gostosinha com moedas. Essa parte aqui de baixo, vocês vão poder recortar, né? Tem um desenho da tesourinha e vocês vão montar para mim, então, a página 43 do caderno de atividades. Combinado? É pouquinha coisa, mas eu vou dar o tempo para vocês fazerem, bem bonitinho, faz a apostila, faz o caderninho de atividades e eu já volto para a gente corrigir para ver se ficou bem entendido, tá bom? Já estou voltando, bom trabalho! Já podemos começar a corrigir, porque vocês são rápidos, vocês são espertos, tenho certeza que já fizeram e a gente já pode começar a corrigir. Página 47, que foi a primeira página que a gente começou conversando sobre isso. E a sessão Diga aí fez algumas perguntinhas para vocês. Primeira bolinha. Você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas que o Eliseu precisa? 50 centímetros. Por que 50 centímetros? Se 1 metro tem 100 centímetros, meio metro, 50 centímetros. Muito bem. Segunda bolinha. Se Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos poderá fazer? Ela poderá fazer 2 pães pequenos. É o mesmo que ela está falando na receita. Só que lá ela falava meio quilo. Aqui a gente está falando em 500 gramas. É a mesma coisa. Então, quantos pães ela pode fazer? A mesma coisa. 2 pães pequenos. Na terceira bolinha, quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Cabem 500 mililitros. Por quê? Porque a garrafa é de meio litro. Se 1 litro tem 1000 mililitros, meio litro, 500 mililitros. E por último, a mais fácil, porque a gente estava trabalhando sobre isso, né? Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? 30 minutos. Meia hora, 30 minutos. Acertaram tudo, né? Vocês são muito bons em matemática. Agora complete as frases. Letra A. 50 centímetros é a metade de 1 metro. Letra B. 500 ml é a metade de 1 litro. C. 500 gramas é a metade de 1 quilograma. E por último, 30 minutos é a metade de 1 hora. Muito bem. Essas unidades de medida, tá? Todas elas de medida, de peso, de tudo isso, precisa estar aqui guardadinha na cabecinha de vocês, tá? Sempre vai estar relembrando, vai aparecer problemas, algumas atividades que vai estar cobrando isso de vocês. Quanto tem em 1 metro, quanto tem em 1 litro, quanto tem em 1 quilo, quanto tem em 1 hora, tá bom? Então isso é uma coisinha que tem que estar sempre guardadinha na cabecinha de vocês. Aí a gente vai virar para a página 48
certo? A prof vai desenhar a fita no quadro, vou deixar essa respostinha para vocês copiarem e quando eu voltar já vai estar o desenho da fita aqui no quadro. Continuando, como a prof falou, fita desenhada no quadro, vamos lá para a correção da seção lápis na mão do número 1 da página 48. Uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais. Tem uma fita de 1 metro de comprimento com 4 partes iguais. Letra A. Escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura de cada corte. Então, quando essa tesoura cortou, ela cortou com 25 centímetros, essa tesoura cortou com 50, essa cortou com 75 e essa tesoura, que não tem tesoura, chegaria no final em 100 centímetros. B. Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio? É essa tesourinha aqui, ó, que é a tesoura vermelha. C. Quantos centímetros tem em cada 1/4 da fita? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar um pedacinho só. Cada pedacinho desses 4 tem quantos centímetros? 25 centímetros. 1/4. 1, 2, 3, 4. Está dividida em 4. E eu vou pegar um pedacinho só. Então, 25 centímetros. Letra D. Quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Ó, 1, 2, 3, 4. Quantos cortes foram feitos? 1, 2, 3 cortes iguais. Vocês têm 3 tesourinhas lá, 3 cortes iguais. Viu como é facinho? Né? É só interpretar, prestar atenção no desenho, na pergunta, que não tem dúvida por enquanto. Número 2, uma leiteria fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. 1 kg, meio quilo e 1/4 de quilo. Observe as embalagens e copie a etiqueta correta em cada um. A embalagem maior tem 1 kg, certo? Então é a caixa grande, de 1 kg. Aí, metade de 1 kg é a última caixa, que tem 1/2, né? Metade de quilo é a última caixa. E a do meio é 1/4 de quilo, porque como se a grande estivesse dividida em 4 e a gente tivesse pego um único pedacinho. Então, a sequência das etiquetas é 1 quilo, 1/4 de quilo, meio quilo. Na número 3, ontem ela fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. 2 jarras ela repartiu. Qual é a fração que representa? 1/2. 1/2. Hoje ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml, tá? A capacidade de cada copo é igual a qual fração do litro? Como que a gente vai saber? Daquele jeito que a prof ensinou vocês antes. Se 1 litro tem 1000 ml, tá? Meio litro tem 500. 1/4 de litro, que na verdade é metade da metade, tem quanto? 250 ml. Então ela pegou 1000 ml que ela fez de suco de maracujá e dividiu em 4 copos iguais de 250, tá? Então a fração do suco de maracujá é 1/4. 250 mais 250 mais 250 mais 250 vai dar 1000, tá? Que é o tanto que ela fez de refresco de maracujá. Então, a primeira fração da limonada, letra A, 1/2, letra B, 1/4. Aí a gente vai para o suco de manga, que é verdadeiro ou falso. O rótulo do suco de manga vem escrito que na garrafinha tem 500 ml de suco concentrado. Junte 1.500 ml de água para fazer o suco lá. Aí começou a fazer as perguntinhas. Primeiro, a garrafa contém 1 litro de suco? Não, gente, falso. Tá lá o rótulo. A garrafa contém 500 ml. Errado, tá? Coloca um falso lá e depois lá embaixo você tem que arrumar. Então, você arruma que não, a garrafa tem 500 ml.
é mais do que 1 litro? Sim, 1 litro é 1.000. 1.500 é mais, então, verdadeiro. 1.500 ml de água é igual a 1 litro e meio? Sim, 1 litro é 1.000. Meio litro, 500. 1 litro e meio, 1.000 mais 500, 1.500. Muito bem, verdadeiro. Próximo. Para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro? Quanto que é 1 litro? 1.000. Meio litro, 500. Se eu pegar 500 mais 500, 1.000 mais 500, 1.500. Posso então encher a jarra 3 vezes? Sim, posso encher a jarra 3 vezes. Verdadeiro. E a última é, seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco? Não, gente. Falso. A gente vai ter 2 litros. Por quê? Porque é 1.500 ml de água. Com 500 ml de suco, 1.500 mais 500, 2.000 ml. 2.000 ml é igual a quanto? 2 litros e não 3. Tá bom? Eu acho que vocês tiraram de letra essa lição, tá? Unidade 6 começando, ó, facinho, com vocês dominando o assunto, né? A gente vai trabalhar muita coisa sobre fração ainda, muita coisa, não só no quarto, mas enfim, toda a vida escolar de vocês aí, esse assunto vai continuar sendo trabalhado. Então, o que a gente precisa? Entender como ele começa, o que é uma fração, o que é um número em cima do outro, o que a parte de baixo representa para mim, em quantas partes a minha figura foi dividida, né? Algumas informações que é importante eu ir sabendo. Preciso saber as unidades também ali de medida, de massa, enfim, para que quando fizerem essas perguntas, eu tenha na minha cabeça quanto é 1 quilo, quanto é 1 metro, quanto é 1 hora, né? Tudo isso eu preciso saber já na minha cabeça, porque isso não vai ficar retomando na apostila. Isso é uma coisa que eu já preciso ter conhecimento disso. Mas, ó, eu estou muito feliz com vocês. Eu imagino que essa apostila aí esteja em ordem, caprichada, super bonitinha, né? Pra gente ir seguindo e aprendendo cada vez mais, tá bom? Vamos lá para o nosso caderninho de atividades, que trabalhar com dinheiro eu sei que vocês sabem. Vou deixar minha apostila na mesa, vou pegar o meu caderninho de atividades e vamos trabalhar. Unidade 6, frações, gráficos, sequências e áreas. Número 1. Luciana ganhou algumas moedas e cédulas de seu avô. Ela resolveu gastar uma parte e guardar o restante em um cofrinho. Recorte as moedas da aba e colhe-as nos espaços a seguir para representar a quantia que Luciana gastou em cada situação. Então, lá embaixo a gente tem 3 moedas de R$1 e 3 moedas de 50 centavos, certo? Recortaram bonitinho lá as moedinhas? Então, vamos começar a resolver os probleminhas aqui. Letra A. Luciana gastou 1/2 de R$1. O que é 1/2, gente? A parte de baixo diz o quê? Que eu tenho que dividir em 2 partes. E ela gastou uma parte só. Se eu dividir R$1 em 2 metades e eu gastar só uma metade para comprar uma borracha, eu vou ficar com quanto? Ou vou gastar quanto? 50 centavos. Muito bem. Colhem uma moedinha de 50 centavos na letra A. Agora, na letra B, a Luciana comprou um pincel e gastou 1/2 de R$2. 1/2 quer dizer o quê? Que eu vou dividir a minha quantidade em 2 partes e vou gastar só uma, certo? Então, R$2. O que seria a metade? 1/2 de R$2 seria quanto? R$1. Então, ela comprou um pincel por R$1. Colhem uma moedinha de R$1 ali. Na letra C, Luciana gastou 1/4 de R$2 na compra de uma cartela de adesivos. 1/4. Eu vou pegar os R$2 que a Luciana tem e vou dividir em 4 partes, certo? Eu vou ficar com 4 partes de quanto? 4 partes de 50 centavos. 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Mais 50 centavos, R$1,50.
mais 50 centavos, R$2. Então, se eu dividir em 4 partes, eu fiquei com 4 partes de 50 centavos. Ela pegou uma partezinha para comprar adesivo. Então, ela gastou quanto comprando adesivos? 50 centavos. Muito bem. Colhem, então, a moedinha de 50 centavos na letra C. Na letra D, ela também comprou algumas etiquetas por 1/5 de R$5. Então, eu tenho R$5 e eu vou dividir em 5 partes. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 partes de R$1, concordam? R$1, R$2, R$3, R$4, R$5. Então, ela tinha R$5, ela dividiu em 5 partes. Ela pegou uma parte dessas 5, o que ela comprou? Ela comprou etiqueta, tá? Com uma parte das 5. Quanto ela gastou? R$1. Muito bem. Colhem uma moedinha de R$1 na letra D. Para conferir, então, letra A, 50 centavos. Letra B, R$1. Letra C, 50 centavos. Letra D, R$1. Bolinha, se a Luciana ganhou R$10 do avô, tá? Quanto ela conseguiu depositar no cofrinho? Desenhe cédulas e moedas para representar esta quantia. Então, vamos, com calma, certo? Ela ganhou R$10. R$10. Se ela gastou R$1 com pincel, ela ficou com 9. Se ela gastou mais R$1 comprando etiqueta, ela ficou com 8. Se ela gastou mais 50 centavos numa borracha, tá? Ela ficou com R$7,50. Se ela gastou mais 50 centavos comprando adesivo, ela ficou com R$7. Ao todo, que a gente colou na número 1, ela gastou R$3, não foi isso? Então, ela continua com R$7. Tudo bem? Deu para entender bem? Deu para entender, né? Desenhe cédulas e moedas para representar esta quantia. Como que eu posso representar R$7? Eu posso colocar uma nota de 5 e uma nota de 2. Eu posso colocar uma nota de 5 e posso colocar 2 moedas de R$1. Eu posso colocar uma nota de 5 e 4 moedas de 50 centavos. Eu posso colocar 2 notas de 2 e mais 3 moedas de R$1. Eu posso fazer uma variedade de combinações para representar R$7. Eu confio que você sabe o que você está fazendo, que você vai fazer uma boa escolha e vai desenhar bem bonitinho. O materialzinho que sobrou não é suficiente, gente, para representar R$7. Por isso que ele pede para vocês, desenhe cédulas e moedas para representar essa quantia, tá? Então, você vai ter que desenhar. E para desenhar uma nota de 5, uma nota de 2, você precisa ter uma cédula para ver o bichinho, para ver a posição dos números, bem bonitinho. Então, caprichem no desenho, eu confio que vocês sabem muito bem representar R$7, vão escolher a melhor forma e vão deixar registrado aqui na sua apostilinha do caderno de atividades, que na volta, lógico, a prof vai olhar como que vocês fizeram, qual foi a ideia que vocês tiveram, tá bom? Beijo, fiquem bem, até a aula que vem, quando a gente continua